Bom, doutores, boa tarde. Hoje, então, Boa tarde, doutor. tudo Nossa, jóia? tá eu e o senhor? Só. Eu já avisei lá no grupo. O senhor tá aí esperando. Eu acho que o Osmi esqueceu de mandar o link lá no grupo. Esquenta não. Bom, vamos lá então dar continuidade no nosso AVC. Falamos de AVC isquêmico na última aula. Tá bom. E hoje a gente começa falando de AVC hemorrágico. Para terminar de fechar o nosso tema de evento cerebrovascular. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Desculpa o atraso aí. Imagina, esquenta não. Bom, vamos lá. Começar a falar então de acidente vascular hemorrágico, né? Esses eventos cerebrovasculares que são de caráter hemorrágico, eles têm uma alta, diga-se de passagem, quer dizer, uma baixa porcentagem em vista do AVC isquêmico. Né? O AVC isquêmico nós temos uma taxa maior de acometimento do que o hemorrágico. O hemorrágico a gente observa em aproximadamente 15%, né, de todo o total desses eventos cerebrovasculares, ele representa 15%. E ele pode ter de dois tipos, né? Tanto difuso. Esse sangramento, essa hemorragia difusa, ela pode ser tanto interventricular, né? E pega todo o espaço subaracnoide devido a uma ruptura de algum plexo ou de algum vaso, né? Na própria circundância do cérebro ou dentro do ventrículo, tá? Que aí dependendo vai sangrar para o líquido cefalorraquídeo, ou focal. Quando eu falo focal, é uma hemorragia, você tem esse evento hemorrágico, você tem essa hemorragia dentro do parênquima mesmo, né? Dentro da massa, dentro do cérebro mesmo. Então você tem ali ruptura de artérias para o interior da substância cerebral. Tá? Então é algo sangrante que essa hemorragia está indo para a própria substância cerebral. Tem uma alta taxa de mortalidade, tá? Por mais que é uma relatividade baixa em vista dos outros AVCs, mas o AVC hemorrágico tem essa característica de ser um pouco mais agressivo, tá? Uma clínica mais severa, então judia mais do paciente. E não existe um tratamento eficaz para AVC hemorrágico. Tá? Você vai tratando esse paciente conforme a clínica dele, descomprimindo o parênquima, né? Dependendo do aumento de pressão intracraniana, dependendo de como porta esse quadro, tá? Mas não existe um tratamento ouro assim, fala, não, isso aqui vai resolver o problema, tá? Então esse paciente é um paciente bem melindroso assim, tá bom? Então nós temos essas características da hemorragia subaracnoide e a intracerebral, beleza? Vamos lá. Quando eu tenho essa hemorragia subaracnoide, né? Eu tenho uma cefaleia, uma dor de cabeça, o paciente cursa com uma dor de cabeça, que pode apresentar rigidez de nuca, beleza? Então aquele paciente que tem uma rigidez de nuca, você começa a desconfiar que pode ser uma hemorragia subaracnoide, né? Isso pode vir ali secundariamente a aneurismas, né? Sinais prodrômicos, a expansão desse aneurisma, vai invadir ali sentinelas e ocasiona essa cefaleia e náuseas e vômitos nesse paciente. Esse paciente é o paciente que tem uma uma alteração de pressão arterial, é um paciente que está hipertenso, tá? O paciente que está hipertérmico, ele tem uma alteração da temperatura dele, tá? Ele pode ter alteração transitória do estado mental, então o paciente que varia neurologicamente, tá? Pode ficar em coma por até vários dias. E na fase aguda, esse paciente pode ter irritação meningea, tá? Como a própria rigidez da nuca.
tá? O paciente pode ter fotofobia e, dependendo de como foi essa situação, o paciente pode até ter hemorragia retiniana, beleza? Devido a essa alta, esse alto valor pressórico que vem aí decorrente dessa hemorragia subaracnoide. Quais os testes laboratoriais que eu posso pedir para esse meu paciente? Padrão, hemograma completo, plaqueta, tá? Tempo de coagulação, eletrólitos, beleza? E vou avaliar isso daí. Padrão, exame de imagem, tomografia de crânio, tá? Tomografia de emergência. Quando eu tenho essa tomografia feita nas 24 horas após o início, eu tenho uma alta sensibilidade, tá? Então a tomografia está bem sensível ali, aproximadamente 90% de sensibilidade à detecção desse episódio hemorrágico, tá bom? Depois de 48 horas, esse exame já não se torna tão sensível mais para esse tipo de situação, tá bom? Então é importante que eu faça essa tomografia de emergência mesmo, tá? No caso de ruptura de aneurisma sacular, aqueles aneurismas que a gente falou na aula passada, lá na primeira aula de AVC, tá? Esse aneurisma, principalmente quando tem atenuação do sinal na cisterna basal, dependendo, vai provocar um tipo de sangramento intrahemisférico também no meu paciente, tá bom? Também as próprias rupturas, onde tem malformações arteriovenosas, ou um próprio aneurisma micótico, você tem sangue sobre as convexidades, ou no próprio interior do parênquima, né, cerebral. Então você tem aqui o padrão ouro ainda, sendo a tomografia. Tomografia é importante para localizar o hematoma, para ver o tamanho desse hematoma, tá? O próprio aneurisma a gente até consegue ver ali razoavelmente numa tomografia, tá? A gente consegue ver se tem sangue dentro do ventrículo, sangue no espaço subaracnoide, se tem hidrocefalia, se tem desvio da linha média cerebral. Como assim desvio da linha média? Às vezes esse sangramento foi de uma massividade maior, né? Então você tem um desvio dessa linha média cerebral. O paciente perde esse eixo retinho aqui que tem na imagem, tá? Ou o próprio sinal de herniação cerebral, aquela herniação que a gente falou na aula passada, tá? A hemorragia na sua fase aguda aparece na tomografia de crânio como áreas de maior densidade. Como assim área de maior densidade? É a área mais clara, tá? São essas rajas brancas que a gente observa. Isso aqui é tudo sangue, é tudo sangramento que está difuso aí no cérebro desse nosso paciente, beleza? Doutoria tomografia contrastada, né? Essa tomografia contrastada eu solicito para o meu paciente para identificar uma malformação arteriovenosa. Não preciso correr para fazer tomografia contrastada nesse meu paciente de AVC por enquanto, tá? Eu preciso aqui pelo menos ver o tamanho da hemorragia e qual lado que atingiu, onde está esse sangue, se está inchando o cérebro do meu paciente ou não, beleza? Então, uma tomografia mesmo simples ali de cara já vai me ajudar bastante. E a punção lombar? Bom, a punção lombar eu faço no meu paciente se eu fiz a tomografia e a tomografia não teve alteração nenhuma. A tomografia veio normal, mas o paciente está com aquela clínica de sangramento. Aí eu vou fazer a punção lombar, vou fazer a análise de líquido cefalorraquídeo, tá? Porque essa punção lombar, esse exame é mais sensível para eu detectar se tem sangue no espaço subaracnoide, beleza? Então o que acontece? Eu consigo observar se houve hemorragia, um líquido cefalorraquídeo de aspecto xantocrômico, meio avermelhado,
com rajos de sangue, tá? Você observa lise de hemácia, destruição de hemácias. Você consegue observar a hemoglobulina metabolizada, beleza? Então o líquido cefalorraquídeo ganha esse aspecto xantocrômico. Já na meningite química por quê? Porque teve contato do sangue com o líquido cefalorraquídeo, o paciente desenvolveu meningite. Olha o problema, tá? Isso desenvolve a meningite, o paciente depois tem aquela clínica clássica de meningite, igual a gente vai ver mais pra frente na semiologia, beleza? Mas é por causa desse sangramento que entrou em contato com o líquido cefalorraquídeo, ok? A gente observa uma queda do nível de glicose nesse líquido cefalorraquídeo. Tem um excesso de proteína, tá? Esses são alguns achados clássicos aqui. Eu preciso que vocês saibam, pelo menos a clínica, tá? Não vou focar tanto em exame aqui não. E a angiografia? A angiografia é para eu identificar o foco da hemorragia subaracnoide, onde começou o sangramento, beleza? Doutor, e a ressonância? A ressonância para mim aqui não é tão importante, não é tão lucrativo não. A tomografia ainda nessas situações são melhores. Outra situação, a própria hemorragia intracerebral primária. Essa hemorragia intracerebral primária, ela vem como uma consequência de uma hipertensão crônica, uma hipertensão maltratada, onde aquele paciente que a gente estudou na aula de hipertensão lá atrás, aquele paciente que não adere ao tratamento, tá? Aquele paciente que só toma o remédio quando a cabeça dele dói. Ah, eu só tomo antihipertensivo quando minha cabeça dói, tá? Uma hora vai doer e não vai adiantar, porque às vezes pode ser já até um AVC. Observa que o desvio da linha média, ó, tá? Nessa imagem aqui, ó. Olha o desvio da linha média. Beleza? Esse AVC, essa hemorragia intracerebral primária também pode ser consequência de uma malformação arteriovenosa que rompeu, uma angiopatia amiloide, uma diastese hemorrágica ou um abuso de drogas, tá? O paciente cheirou cocaína pra caramba, chegou no hospital depois e depois o paciente fez um AVC hemorrágico. Beleza? Pode acontecer. Qual que é a fisiopatologia dessa hemorragia intracerebral? Você tem uma grande área confluente de sangue coagulando, tá? E depois de um bom tempo, esse sangue começa a ser fagocitado, ele é removido por fagocitose. Mas o que acontece? Cria-se uma cavidade colabada, revestida por macrófagos e hemosiderina, tá? Com essa característica. Outra situação, as grandes hemorragias. Principalmente quando essas grandes hemorragias, elas são ali oriundas de rupturas para dentro do ventrículo. Beleza? Próprio sangramento no espaço subaracnoide também. Então isso destrói o tecido cerebral local. E com o tempo, esse hematoma ele vai se expandir, vai atingir um certo tamanho, aumenta a pressão tecidual, tá? Aumentou a pressão do tecido, vai tamponar ali, vai parar de sangrar. Então, geralmente é um sangramento, diga-se de passagem, autolimitado. Autolimitado não, ele é limitado pelo aumento da pressão tecidual. Mas esse aumento da pressão tecidual é perigoso, porque o paciente pode fazer herniação. Beleza? O AVC hemorrágico ainda, né? Essa hemorragia intracerebral, tenho ela vindo ali de causas como hipertensão, mesma coisa, angiopatia amiloide, malformação arteriovenosa, anticoagulação, o paciente que está anticoagulado, tá? Trombólise, várias anormalidades hematológicas, beleza? Aquele paciente que faz uso de anticoagulante de uma forma crônica, esse paciente pode, é um paciente suscetível a ter uma hemorragia intracerebral. Também o paciente que tem leucemia, policitemia vera, trombocitopenia, hemofilia,
Hemofilia piorou com um baita de um distúrbio de coagulação, né? Vasculite infecciosa. A gente sabe as paredes do vaso ficam muito fragilizadas. Tá? Neoplasias intracranianas, trombose venosa, tá? Abuso de simpatomiméticos, abuso de cocaína. Beleza? Então temos esses fatores aí que estão por trás dessas hemorragias cerebrais. A manifestação clínica é bem similar de um AVC isquêmico, só que depende do lugar da lesão. A grosso modo falando, é bem parecido. Beleza? Essas hemorragias, elas determinam perda cada vez maior da função neurológica até que seja atingido um platô. O que é o platô? É aquele ponto de repouso. Então piora, pá, até aquele nível ali, não piora mais. Beleza? E desses pacientes, a cada 4, em um quarto, né, desses pacientes, eles apresentam uma deterioração do nível de consciência. Tá? Então vai depender do tanto que sangrou e da localidade. Porque dependendo do tanto que sangrou e da localidade, o paciente vai ter uma clínica severa. Alguns fatores de risco. Estou falando de fatores de risco, não de etiologia agora. Hipertensão arterial sistêmica, idade maior a 55 anos, o paciente tabagista. A gente sabe que a nicotina, ela tem um baita efeito vasoconstritor, tá? Falta de adesão aos antihipertensivos novamente, ao etilismo, baixa concentração do colesterol, tá bom? Baixa concentração, esse paciente também é perigoso. E a própria hemorragia intracraniana, né? Dependendo ali, essa hemorragia intracraniana pode evoluir para hemorragia intracerebral também. Diagnóstico padrão também, tomografia computadorizada sem contraste, beleza? A gente já viu o aumento de densidade nesses lugares de sangramentos, né? A mesma situação, observamos ali, depois de um certo tempo, já áreas de pequenas hemorragias, beleza? Já a ressonância para esse paciente aqui seria importante para quê? Para detectar pequenas lesões em fossa posterior. Beleza? Eu só detecto a lesão, ele não me diferencia se é um ponto de hemorragia ou se é um ponto de hipoperfusão. Um ponto lá que ocluiu a vasculatura e está fazendo um evento isquêmico. Tá? Então ainda fico com o meu padrão ouro, que é a tomografia de crânio. E a angiografia? A mesma coisa. Vou usar para identificar má formação arteriovenosa. Tá? Nesse paciente no pronto-socorro aqui, eu não vou preocupar com angiografia ainda. Quem vai preocupar com angiografia com esse paciente aqui é o neuro. Tá? É quando você derivar esse paciente para o neuro. Esse paciente vai chegar no teu PS, vai ser estabilizado. Tá? Você vai fazer toda a bateria de exames que tem disponível, vai brindar todo o serviço top que você tem ali e vai derivar para onde ele tem que ir. Aquele ditado, cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu quadrado ali. Então, esse paciente é o paciente que você vai estabilizar, vai apagar o incêndio ali, tá? Vai entubar se for preciso entubar, vai proteger a via aérea dele se for preciso e vai derivar para o centro de grande complexidade, de maior complexidade, o centro que tem o serviço de neurocirurgia, beleza? Então, mais uma vez, tomografia, tá bom? Tomografia de crânio é o padrão ouro para esses meus pacientes, ok? Alguma dúvida, pessoal? Fácil, né? Não, doutor, tranquilo para mim.